Marcos capítulo 4, nós vamos ler do 21 até o 34. Irmãos, o capítulo 4 do Evangelho de Marcos é a parte que foi dedicada às parábolas sobre a natureza e o crescimento do reino de Deus. A parábola, ela é uma espécie de comparação, ela é basicamente uma comparação. E Jesus, com muita habilidade, ele usava situações do dia a dia das pessoas, a fim de provocar um interesse na multidão e levá-las a refletir sobre o seu ensino. Os versos 33 e 34 desse capítulo, você pode dar uma olhadinha lá, vai dizer, eles mostram que Jesus usou muitas parábolas para ensinar a palavra de Deus às pessoas. Mas a explicação das parábolas estava restrita somente para os discípulos. O Marcos, quando ele registra no seu evangelho, quando ele escreve o seu evangelho, ele não registra todas as parábolas de Jesus. Nós vamos ver que no evangelho de Mateus há muito mais parábolas do que no evangelho de Marcos. Mas Marcos, ele foi seletivo e utilizou as 4 parábolas desta seção que estamos vendo aqui no Evangelho, para nos mostrar o poder da palavra no estabelecimento do reino de Deus. Grave isso, o poder da palavra no estabelecimento do reino de Deus. Ao agrupar aqui essas parábolas, Marcos tenciona lembrar de que o reino de Deus já está presente na pessoa de Jesus. Os obstáculos à fé e a perseverança existem, mas Deus garante os resultados surpreendentes que virão. A primeira parábola contada foi a do semeador. Nós exploramos bastante os ensinamentos dessa parábola e vimos que o ponto crucial dela fala sobre a reação, ou as diferentes reações do nosso coração ao receber a palavra de Deus. O foco principal está nos 4 diferentes tipos de solo que Marcos fala nessa parábola contada por Jesus. Na sequência das parábolas, neste capítulo, nós vamos encontrar a parábola da candeia. Alguns intérpretes, alguns comentaristas vão dizer que essa parábola da candeia é uma conclusão da parábola do semeador. Nós vamos ter na sequência a parábola da semente e, por fim, a parábola do grão de mostarda. De certa forma, nós vamos perceber nesse conjunto de parábolas que Marcos nos revela o poder da palavra de Deus no estabelecimento do reino de Deus. Você vai me ver repetindo várias vezes essa frase: o poder da palavra no estabelecimento do reino de Deus. Parece que o foco de Jesus ao expor, ao apresentar suas parábolas, e principalmente de Marcos ao registrar apenas essas, é falar sobre o reino, é ensinar sobre o reino. Você vai perceber isso que no verso 11, vou ler aqui para você, ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. No verso 26, ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. E no verso 30, novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Jesus faz essas várias referências acerca do reino de Deus e usa as parábolas para fazer as comparações. E o anúncio da palavra foi e ainda é essencial no estabelecimento do reino de Deus. Eu quero começar lendo a parábola da candeia. Meu propósito hoje é tentar trazer a aplicação de cada parábola dessa, a partir da candeia, para as nossas vidas hoje. A candeia, ela representa o poder da palavra para iluminar a todos. Diz assim, verso 21, ele lhes disse:
quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Após Jesus dar a explicação da parábola do semeador, ele usa a figura da candeia. A candeia é uma espécie de lamparina, é uma lâmpada que era usada antigamente nas casas onde não havia energia elétrica. A ideia básica dessa primeira parte, a lição que fica aí, é nos mostrar que aquele que traz a luz, ele não a colocará em lugares escondidos, ou lugares onde dificultam a iluminação da casa. Pelo contrário, ele vai colocar a luz, no caso aqui a candeia, num lugar apropriado para que a luz ilumine a tudo e a todos, pois nada ficará escondido onde a luz estiver iluminando. Assim também deve ser a verdade sobre o reino de Deus. Ela não deve ser escondida ou reservada para umas poucas pessoas. Naquela época havia as religiões de mistério, e os mistérios eram reservados apenas para aqueles que pertenciam, ou alguns mais iluminados, que conhecessem aquela religião. A pessoa comum, ela não tinha acesso às informações. E Jesus, ele vem e revela a verdade do reino de Deus para todos. Ele traz a luz e a coloca no lugar para iluminar a vida de todos e a tudo. No verso 11, Jesus diz que revelaria a seus discípulos o mistério do reino de Deus. E para sabermos que mistério é esse, a gente não pode fazer especulações, pois poderíamos acabar falando uma heresia aqui. Também não podemos expandir essa busca de imediato para outros livros, pois o conceito poderia nos confundir. Os diversos conceitos da palavra mistério poderia nos confundir. Então, uma dica interessante para a gente é observar de imediato o que Marcos está escrevendo, e a partir do que ele escreveu, fazer as ligações com outras passagens que se complementam. A gente sabe, aprendeu que o Evangelho de Marcos, ele tem por objetivo principal mostrar a seus leitores quem é Jesus e o que ele veio fazer. Então, a identidade e o ministério de Jesus se torna a espinha dorsal do reino de Deus, apresentado por Marcos em seu Evangelho. A Bíblia diz em Efésios 1, versículo 9, a primeira parte do versículo 10, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de convergir em Cristo todas as coisas. Então, a gente pode se apoiar no que Paulo está dizendo aqui em Efésios, ver o que Marcos está escrevendo sobre o mistério, e que verdade é essa que precisa ser colocada no lugar onde ela poderá iluminar a todos. Que verdade é essa? Jesus. A revelação de Jesus como o Messias prometido no passado pelo Senhor. E isso ainda estava oculto, ainda estava encoberto, precisava ser revelado para as pessoas. O que os profetas do Antigo Testamento disseram sobre o Messias ainda estava obscuro para a nação de Israel. Jesus veio e trouxe a luz, pois ele é a própria luz.
Em João 1,4, ele é a luz dos homens. Em João 1,9, ele é a verdadeira luz. Em João 8,12 e 9,5, ele é a luz do mundo. Jesus estava usando a palavra para revelar a si mesmo e a sua missão. E essa revelação, ela iluminaria a todos. Então, você pode perceber que nesses 4 primeiros capítulos de Marcos, nós já temos bastante material, bastante informação a respeito da identidade de Jesus, de quem ele é, de quem ele estava se apresentando, com base nas escrituras que ele falava para as pessoas, ensinava para as pessoas. Gradativamente, os discípulos ganham uma percepção de quem Jesus é. Só que eles só vão conhecer plenamente Jesus após a crucificação e a ressurreição. E fica implícito também aqui um compromisso missionário a respeito desse conceito, a respeito de que a luz, ela não pode ficar escondida, ela deve ser colocada num lugar que possa iluminar a todos. Pastor Carlos Oswaldo Pinto diz que aqueles que forem iluminados pelo servo passem tal luz para outras pessoas, de modo que a realidade escondida do reino seja plenamente revelada. Então, a gente já começa a tirar uma aplicação aqui dessa passagem, dessa parábola, de que eu e você, nós temos um compromisso de levar essa luz para os nossos amigos e as pessoas que vivem ao nosso redor, aqueles que ainda estão sob o poder das trevas. Nós não podemos nos calar. Hernandes Dias Lopes diz que não podemos receber conhecimento da palavra e guardá-lo apenas para nós mesmos, escondendo essa luz debaixo do alqueire ou da cama. A luz da verdade não nos é dada para ser retida, mas para ser proclamada. Precisamos repartir com os outros essa luz, precisamos compartilhar com os outros os tesouros da graça de Deus. A palavra, ela tem poder para iluminar todas as pessoas, e por isso ela precisa ser anunciada, ela precisa ser colocada de tal forma que ilumine a vida das pessoas. Na sequência dessa parábola, no finalzinho dela, nos versículos 23 e 24, Jesus traz um tom de advertência para a fala que ele vai dizer depois, para aquilo que vem depois. Inicialmente, essa advertência foi feita para os ouvintes de Jesus, e para nós parece algo obscuro, né? Uma mistura de ditados, de provérbios. Parece incompreensível para nós, que não tem ligação um com os outros. E numa primeira leitura, a gente fica confuso mesmo, por que Jesus está dizendo isso aqui, porque Marcos colocou esses provérbios, essas parábolas justamente aqui. E o fato de Marcos registrá-las transfere a responsabilidade, transfere a advertência que Jesus fez para os seus discípulos, para os seus leitores e também para nós, que estamos tendo contato com o Evangelho de Marcos. E a ilustração que Jesus faz sobre o uso da medida é justamente essa ideia que Jesus está trazendo à tona. À medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. É o mesmo conceito, havia a mesma prática naquela época. E, em outras palavras, o que Jesus está dizendo para nós é que não haverá troca de medidas. Não haverá troca de medidas. Pastor, citando mais uma vez o pastor Carlos Oswaldo Pinto, ele faz uma aplicação muito interessante dessa passagem com uma ligação direta com a ilustração da candeia, amarrando os dois parágrafos num único pensamento, no mesmo pensamento. Ele diz que a medida do envolvimento do indivíduo na divulgação da mensagem do reino
determinará a quantidade de nova revelação a ser recebida. De igual modo, a pessoa que mais intensamente se apropriar da mensagem do reino, mais ricamente será abençoada. Aquele que presume já possuir lugar garantido no reino, perderá até as suas supostas credenciais. Se você olhar para o contexto que Jesus está dizendo isso, imaginar que havia fariseus, religiosos hipócritas, ouvindo o que ele está dizendo, pessoas essas que achavam-se no direito de interpretar a lei conforme eles bem entendiam, e oprimir as pessoas que não tinham acesso a essa informação, ou não tinham condições de estudar a lei. Eles oprimiam com rituais, com tradições, com costumes, com legalismo. E você vê essa mensagem de Jesus sendo aplicada diretamente na vida deles acharem que os seus lugares, por serem observadores da lei, eles tinham seus lugares já garantidos, sua cadeira reservada no reino dos céus. E traz para nós também uma advertência de que não é a prática das obras que vai garantir a minha cadeira reservada lá no céu. O que garante foi o que Cristo fez por mim, é graça. Eu alcanço isso mediante a fé. Fé essa dada por Deus. A grande questão é qual é o nível do meu envolvimento nessa obra. Qual é a intensidade, qual é a intensidade da minha vida na vivência, na experiência, na prática das verdades e princípios do reino. Qual é o meu compromisso em espalhar ou levar essa luz da verdade para iluminar aqueles que estão ainda em trevas. Essa parábola convoca cada um de nós a nos envolvermos mais com o reino de Deus. Você pode dizer assim: pastor, eu sou professor de escola bíblica. Você pode se envolver mais. Pastor, eu toco no louvor, canto no louvor e tal. Você pode se envolver mais. Pastor, eu frequento os cultos. Você pode se envolver mais. Você pode se envolver mais. Lembrando, irmãos, o reino de Deus, ele não está restrito a essas 4 paredes. Não está restrito aqui. Aqui é o ajuntamento do povo, é o ajuntamento dos eleitos, dos salvos, da nação escolhida. Aqui é o ajuntamento. Mas o reino de Deus se manifesta lá fora, na sua vida, no seu trabalho, quando você interage com outras pessoas, quando se você trabalha no comércio, se você trabalha com atendimento ao público, quando você atende alguém, é Jesus que tem que ser demonstrado ali para a pessoa. Quando você ministra, serve alguém, é Jesus, você está representando Jesus ali, é o reino de Deus que está ali na sua vida. Qual é o seu envolvimento? Você precisa se envolver mais. Amém? A segunda parábola que estamos tratando hoje é a parábola da semente, e ela representa o poder da palavra para frutificar nos corações. Vamos ler, verso 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Se na parábola do semeador, Jesus enfatizou as diferentes reações das pessoas ao ouvirem e receberem a palavra de Deus, na parábola da semente, Jesus enfatiza a soberania de Deus
na frutificação da palavra nos corações. Se tivermos um pensamento mais de a responsabilidade do homem de receber a palavra e de frutificá-la em seu próprio coração, né? Aqui nós estamos vendo a soberania de Deus de fazer com que a palavra frutifique. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, verso 11: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. É aqui, irmãos, que nós podemos descansar e aguardar o trabalho de Deus atuando no coração das pessoas que ouvem a palavra. Às vezes, irmãos, cai sobre nós que temos o compromisso de ensinar, seja no púlpito, seja na escola bíblica dominical, ou a pessoa que vai dirigir um culto, dirigir um momento de louvor, a questão de a receptividade das pessoas com a palavra. E nós não temos o poder de convencer as pessoas, nós não temos o poder de mudar as pessoas, nós não temos como mudar o caráter, as vontades, os desejos das pessoas. Nós não temos esse poder, mas Deus tem. Deus tem. E Ele pode mudar. Ele pode mudar. Irmãos, sobre nós está a responsabilidade de anunciar a palavra. Lembre-se, uma das lições aprendidas, uma das aplicações da parábola do semeador, é que cada um de nós é um semeador da palavra de Deus. Amém? Você é um semeador. Repousa sobre mim e sobre você a responsabilidade de semear a palavra de Deus. E assim como o semeador, ele é dedicado em seu trabalho de semeadura, nós também devemos ser servos dedicados em anunciar a palavra de Deus. O semeador, ele não joga as sementes de qualquer maneira. Ele prepara o solo para receber a semente. Ele vai arar, ele vai adubar a terra. Então, irmãos, quando você for semear a palavra, não seja displicente, não seja arrogante para falar do Evangelho com as pessoas, não canse as pessoas com a palavra de Deus. Nosso trabalho como semeadores da palavra é importante e essencial, pois sem a semeadura não haverá colheita. Irmãos, aqui, se formos imaginar uma situação onde o solo aqui presente, ele está semeado, e o que estamos fazendo aqui hoje é um cuidado com o solo, o campo, irmãos, o mundo é o campo que precisa ser semeado, e nós precisamos sair por esse mundo semeando a palavra de Deus. Se não houver semeadura, como iremos colher as almas? Sem pregação, não há conversão. Romanos 10, 14, como ouvirão, se não houver quem pregue? Irmãos, o coração humano jamais se tornará para Deus em arrependimento, fé e obediência. O coração humano está totalmente morto para Deus e é incapaz de dar a vida a si mesmo. Ele precisa que a semente da palavra de Deus seja semeada, para então que haja fé, que haja vida. Então, semeie a palavra. Semeie a palavra, mas semeie com esperança. Semeie a palavra esperando colher o fruto. Semeie a palavra com amor. Semeie o Evangelho do Senhor Jesus com amor. Semeie as boas novas com fé, com perseverança, não desista. Semeie com ousadia, mas semeie a palavra. Semeie a palavra.
Um outro ensinamento importante nessa parábola são as etapas do crescimento da semente. E os versos 27 e 29 vão dizer que a semente, ela vai germinar, uma vez plantada, né? Fizemos o trabalho de plantar. Fomos para o nosso vizinho e falamos do amor de Deus. Nossos colegas de trabalho, nós falamos de Jesus, da esperança, da salvação. Falamos para uma pessoa que a gente atendeu no comércio, de que a vida é em Cristo Jesus e que a vida desse mundo, ela é passageira. Enfim, plantamos, estamos plantando, estamos semeando. E a semente plantada vai germinar e começar um processo de crescimento. Jesus fala, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga, e só depois o amadurecimento do grão. Então, irmãos, há etapas a serem vivenciadas, há uma progressão no crescimento. Então, a gente espera que tanto que haja um progresso na vida das pessoas que estão recebendo a palavra, mas esse progresso não é instantâneo. Há etapas que precisam ser alcançadas. E às vezes, irmãos, nós temos pressa, né? Temos pressa que as pessoas frutifiquem imediatamente ao receberem a salvação e a nova vida em Cristo. Às vezes queremos que assim que a gente falar de Jesus para uma pessoa, ela instantaneamente se converta, que ela já aceite a mensagem, receba Cristo. Às vezes ficamos tristes quando os nossos familiares, eles ouvem o Evangelho, a gente fala com eles e nada acontece na vida deles. Às vezes a gente fica indignado, né, com essas situações acontecendo e nada acontecendo, na realidade, nada acontecendo. E o que Deus falou para mim, a aplicação que eu trago aqui, irmãos, é calma, paciência. Paciência, porque Deus está fazendo a obra. Essa parábola, irmãos, nos leva a exercitar a nossa fé, a nossa paciência e principalmente a nossa confiança em Deus. Deus vai promover o crescimento no tempo certo, sem queimar nenhuma etapa. Deus providenciará que a sua palavra frutifique nos corações. Lembre-se de Isaías: a palavra não voltará vazia, ela vai cumprir. Se você tem falado com aquele familiar, aquele parente seu do Evangelho, se você tem orado por ele, se você tem falado com aquele amigo seu que está perdido nas drogas, se você tem, continue falando, continue anunciando a palavra, continue exortando, continue, confie. Você não vai convencer ele, lembre-se disso, você não vai convencer, o Espírito vai, mas confie que Deus está agindo. Não cabe a nós tecer julgamentos. Jesus nos chamou para ser plantadores, semeadores, não juízes. Então plante na vida das pessoas e aguarde o crescimento vindo de Deus. Amém? E a terceira e última parábola é do grão de mostarda, que representa o poder da palavra para crescer. Diz assim no verso 30: novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Olha só que Jesus, a pincelada que ele está fazendo sobre a natureza do reino de Deus e o crescimento do reino de Deus. Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Como muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava o quê? A palavra, tanto quanto podiam receber.
não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. A última parábola dessa parte do Evangelho de Marcos é a parábola, do grão de mostarda. E ela mostra a extensão do crescimento do reino de Deus a partir de algo aparentemente insignificante e pequeno. Parece que Jesus estava dando uma palavra de encorajamento aos seus discípulos. Irmãos, precisamos ser encorajados. Precisamos. Diante das lutas, das decepções da vida, das dificuldades, até da vida cristã, luta contra o pecado, luta contra o mundo, luta contra Satanás. A gente precisa, às vezes, de uma palavra de encorajamento. Jesus está fazendo isso aqui com seus discípulos, nesse momento. E ele fala que o grão de mostarda é um símbolo proverbial, era muito utilizado isso, daquilo que é pequeno e insignificante. De algo tão pequeno, uma semente plantada cresce e se torna uma hortaliça muito grande. Os estudiosos da época, dizem que a planta da mostarda crescia até 3 a 4 metros de altura. Então, uma sementinha minúscula, como um grão de areia, o grão de mostarda, cresce e se torna uma hortaliça muito grande. O reino de Deus, Jesus fala, é como essa semente. Seu tamanho atual e aparente insignificância não são de modo algum indicadores da sua consumação. O reino de Deus naquela época era representado por quem? Jesus e seus seguidores. Um grupo muito pequeno. E os seguidores ainda estavam aprendendo acerca do reino de Deus. Então, basicamente, aquele que tinha uma aquele que sabia a respeito do reino, só Jesus. Os outros estavam tendo início a um discipulado sobre o reino de Deus. Então, o reino que começou de forma insignificante, ele vai crescer. Jesus está dizendo para os seus discípulos não se deixarem levar pela aparência, que todos sejam encorajados a participar do reino, a ter fé em um grande Deus. A aparente fraqueza será suplantada quando Deus manifestar o seu poder soberano. Irmãos, essa parábola, ela foi perfeitamente encaixada nesse ponto para trazer uma conclusão ao assunto tratado por Marcos. Qual é o assunto? O crescimento do reino de Deus. O uso da palavra, o poder da palavra no crescimento do reino de Deus. E Marcos mostra esse crescimento por meio do anúncio da palavra, feito inicialmente por quem? Só por uma pessoa, só por Jesus. Das 4 parábolas deste capítulo, contando a partir da parábola do semeador, 3 comparam a palavra com a semente. Com a semente. E essa semente até pode ser pequena, mas vai germinar, vai crescer e produzir os frutos abundantemente. Isso, irmãos, traz um ensinamento para nós que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Por exemplo, a conversão de uma criança pode ser algo pequeno no início, mas pode ser o começo de uma grande história da conversão de toda uma família. Irmãos, a perspectiva nossa diante do reino de Deus, ela precisa ser uma perspectiva de fé. Se você hoje só tem você de crente na sua casa, ou você pelos olhos humanos, você vê a realidade totalmente imprópria, olhe pela fé do que Deus pode fazer, não daquilo que você pode fazer, porque nós não podemos nada, mas Ele pode tudo. Não despreze os pequenos começos. Filipenses 1,6, a obra que Ele começou em nós, Ele há de terminar.
E essa obra, irmãos, será maravilhosa quando chegarmos face a face com o Senhor. Um novo corpo, glorificado, perfeito. Irmãos, precisamos almejar o céu, querer o céu mais vezes, sempre querer o céu, viver querendo o céu, e que essa realidade se torne viva, presente, atuante em nossas vidas. A parábola do grão de mostarda é a história dos contrastes entre um começo insignificante e um desfecho surpreendente, pois aponta para o triunfo final do reino messiânico, que a despeito do seu começo insignificante, alcançará uma grandeza superior à de qualquer reino, porque o reino de Deus, ele é eterno. Concluindo, irmãos, depois que Marcos apresenta essas parábolas contadas por Jesus, ele faz um desfecho para encerrar essa parte. Ele explica que Jesus anunciava a palavra somente por meio de parábolas, mas as explicações estavam reservadas somente para os discípulos. E aqui, irmãos, nós podemos perceber uma dedicação especial do mestre para discipular o seu pequeno grupo de homens, seu pequeno grupo de seguidores. Sem o esforço pessoal de Jesus sobre a vida desses homens, irmãos, esses homens teriam se perdido como os outros na multidão. Mas Jesus se dedica a um discipulado com esses homens. Irmãos, precisamos nos dedicar ao discipulado. Tanto sermos discipulados por alguém, como também discipularmos outras pessoas. Uma corrente, irmãos, que não se acaba nunca. Pense nisso. Nós vamos trabalhar nesse conceito futuramente. Mas pense no discipulado. Você está discipulando alguém? Você presta contas a alguém de sua vida, de suas leituras, de suas orações? Isso é importante para o nosso crescimento. Irmãos, é muito interessante, eu gostaria de encerrar aqui nesse momento, é muito interessante quando a gente se dedica a estudar a fundo uma história na perspectiva de um autor. A forma como Marcos escreve e organiza os fatos a respeito da vida de Jesus, ele tem uma cronologia muito peculiar. Marcos apresenta a autoridade de Jesus sendo demonstrada na sua pregação. Vamos lembrar um pouco do início. Ele demonstra a autoridade de Jesus na maneira com que ele chamou seus discípulos, seus primeiros discípulos, no seu ensino. Lembra que as pessoas diziam que a maneira como Jesus ensinava era diferente da dos escribas, porque ele ensinava como quem tem autoridade. É demonstrada no seu poder sobre os demônios, sobre as doenças, é demonstrada no seu poder para perdoar os pecados. Jesus abriu as portas do reino de Deus para os rejeitados e demonstrou que sua autoridade é superior às tradições e costumes judaicos e a todo legalismo religioso. Isso fez com que multidões viessem de diversas regiões da Judeia, Galileia e até de países vizinhos, mas também desencadeou uma forte oposição dos líderes religiosos, aos quais começaram a levantar calúnias e falsos testemunhos sobre Jesus. Agora, as parábolas entram em cena para falar sobre a natureza e crescimento do reino de Deus. Reino esse que foi anunciado pelo próprio Jesus em Marcos 1, verso 15. Parece que foi uma forma didática que Marcos utilizou a fim de avisar seus leitores para não julgar a atuação de Deus no mundo pelas aparências externas. O reino de Deus foi comparado a uma semente. O processo de germinação da semente acontece sem que ninguém veja. A seção das parábolas explica que o que está acontecendo no reino de Deus e instrui todos os discípulos quanto ao que esperar enquanto trabalham no reino e assegura-lhes com relação
ao futuro. O que esperamos, irmãos? Enquanto trabalhamos, o que esperar enquanto trabalhamos no reino de Deus? Esperar as demonstrações da autoridade de Jesus que é sobre nós, que está sobre nós, para ensinar, para pregar, para orar pelas pessoas, para dizer a elas que em Cristo elas têm o perdão de seus pecados. A autoridade sobre nós para dizer isso. A oposição que vai se levantar contra aqueles que desejam ser fiéis no anúncio da palavra com fidelidade. As calúnias que vão levantar contra a sua vida por você querer ser fiel ao Senhor. Os maus entendidos que pode haver na família, porque você não quer se comprometer a realizar determinadas coisas que você entendeu que não deveria fazer. Mas todo mundo faz. Mas você entendeu que você não deve fazer. Irmãos, a palavra de Deus tem um papel essencial na implantação e crescimento do reino de Deus. E talvez seja por isso que ela sofra tantos ataques. São pessoas que distorcem seus ensinamentos, interpretam-na erroneamente e usam-no para oprimir e confundir os menos instruídos. Já tem aqueles que não acreditam nela, que a consideram um livro retrógrado, ultrapassado, e tentam desmerecê-la diante da opinião pública. Precisamos fazer nossa parte, irmãos. Fazer nossa parte. Estudar a palavra com dedicação e ensiná-la com clareza e perseverança para as pessoas que estão ao nosso redor e convivem conosco, confiando que Deus estará agindo para que a palavra cumpra com o propósito soberano que Ele a designou. Amém? Que Deus nos abençoe. Seja fiel. Seja fiel. Estude a palavra com dedicação. Não apenas leia, já cumpri com minha obrigação devocional de hoje. Não, estude. Estude a palavra. E ensine. Você que tem filhos, ensine para os seus filhos. Converse com o seu marido, converse com sua esposa, converse com o seu namorado, converse com sua namorada, converse com seus pais, seus amigos, sobre a palavra. É ela que vai trazer mudança para a vida das pessoas. Irmãos, não espero mudanças na sociedade. O mundo jaz no maligno. Eu espero mudança na vida das pessoas, porque Deus está trabalhando. Eu preciso anunciar a palavra com fidelidade e clareza, confiando no Senhor.